Eu nunca entendi o que o livro de Jó fazia no meio da Bíblia. Mas agora eu vou te dizer o que Deus ministrou no meu coração. Bom, você vem lendo a Bíblia, se você é como eu, gosta de ler a Bíblia de capa a capa, você vem na toalha da Bíblia, lê Esther, que livro maravilhoso, que livro vitorioso, enche nós mulheres de ousadia, de coragem, de fé, de confiança, de dependência de Deus. Aí você vira a página e começa. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Aí você já sabe que é ladeira abaixo, né? E eu nunca entendi, meu Deus, como pode? O que me confrontava no livro de Jó me enchia de temor, me enchia de uma realidade nua e crua que eu não queria encarar, é que, sim, uma pessoa temente, zelosa pelas coisas de Deus, cuidadosa em não pecar, uma pessoa que mobilizava pessoas à sua volta em direção a Deus, para que Deus fosse honrado, fosse glorificado. A pessoa dessa pode passar por grandes desafios. E o mais assustador, nós sabemos que Jó perdeu todos os seus filhos, os seus bens, todos os seus bens, todos os seus servos. Ele perdeu o respeito, a notoriedade, né, assim, a posição de autoridade, porque as pessoas olhavam para ele e falavam: tem algum pecado escondido. Não acontece isso com uma pessoa em vão. Jó perdeu a sua integridade. Ele perdeu tudo. Ficou no chão, nas cinzas, se coçando com cactos. Gente, que cena! Então, ler o livro de Jó para mim era confrontador. Eu lia o livro de Jó, porque o Jó estava na Bíblia, eu tinha que ler o livro de Jó. Mas, para falar a verdade, eu sempre tive vontade de pular esse livro. Esse livro me lembrava que, apesar de termos um Deus que é pai, que cuida, que ama, que zela, é um Deus que nos prova, é um Deus que também nos corrige, é um Deus também que nos poda, né? Lá em João 15 fala da videira. A videira, ela passa pela poda. Então a gente já sabe disso, mas a gente não quer acreditar que isso vai acontecer. Então eu não entendia porque a Bíblia tinha um livro bem no meio, assim, ó. Pá, Jó. Jó sai do contexto. Nós começamos em Gênesis a sequência de livros que contam toda a história da nação de Israel, prepara todo o pano de fundo para a vinda de Jesus. É uma porção da Bíblia que nos situa, que nos mostra, olha, desde a eternidade tudo aponta para Cristo. E aí vem, bum, havia um homem na terra de Uz chamado Jó. E aí eu quero dizer para você as impressões que eu tive no meu coração a respeito do livro de Jó. Nós vivemos a nossa vida, nossas fases cristãs, elas iniciam no novo nascimento. E o novo nascimento é quando ainda somos muito bebês na fé. E isso, durante boa parte da minha vida, eu entendi isso como algo figurativo. Não, é literal. Nós nascemos de novo. Nosso espírito é imaturo, né? É, as nossas vontades, nós somos imaturos e Deus nos trata com essa imaturidade. Deus, ele nos trata com toda delicadeza e amor durante essa fase do primeiro amor. Então, nós somos inocentes, nós somos totalmente crédulos. E aí chega uma fase das nossas vidas onde a gente passa por um processo de maturidade. Então, a gente começa a ler, tem que passar por isso. Então a gente começa a ler, a gente começa a entender, a gente começa a se alimentar, se fortalecer, a gente começa a crescer. Temos isso na nossa vida natural. Nós nascemos, então tem ali a fase de bebê, que nós somos totalmente dependentes das outras pessoas, né? E depois nós passamos pela fase da primeira infância, aí vem a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, enfim, a vida adulta, a maturidade, onde nós não precisamos mais depender do outro. Nós temos que ter o nosso relacionamento total com Deus. E esse depender não significa que eu não precise de ninguém. Significa que eu tenho acesso a um Deus. Eu não preciso mais, né? Quando a gente se converte, a gente gosta muito que as pessoas olhem conosco. Ai, ore por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí vem a fase da maturidade. E depois dessa fase da maturidade, gente, aí se preparem, porque trancos e barrancos virão. Porque a nossa fé não pode ser mais uma fé baseada naquilo que vivemos, que vemos, que sentimos. Não, a nossa fé tem que ser uma fé alicerçada na convicção que existe um Deus que cuida de nós. Jó passou por isso. Então, quando eu leio o livro de Jó, eu entendo que, sim, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer perda, existe um Deus que está por trás de todas as coisas, está no controle e cuida de mim. E aí, o que eu aprendi com o livro de Jó? Todos nós temos um tempo chamado Jó nas nossas vidas. Todos nós passaremos pelo livro de Jó. Todos nós passaremos pelos triunfos de Esther. Todos nós passaremos pelas delícias do livro de Salmos.
mas todos nós passaremos pelo período do livro de Jó. E aí é tão maravilhoso que quando você finaliza o livro de Jó, você entende o que Jó entendeu. Que antes dessas tribulações terríveis, antes de tudo que Jó passou, as dores, as humilhações, tudo que Jó perdeu, assim, as perdas irreparáveis, né, dos filhos, Jó confessou algo que ele próprio não sabia. Ele conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo ouvindo falar, ele era sim um homem muito fiel a Deus. Mas a partir dessas tribulações, a partir do tempo Jó, ele passou a conhecer o Deus, de andar com ele, de vê-lo. E é isso que o tempo de Jó simboliza nas nossas vidas. É duro, é difícil, é doloroso, mas todos nós teremos um tempo de Jó. E o fascinante é que esse tempo termina. E se você souber aproveitar esse tempo, você vai perceber que você conheceu algo de Deus durante o seu tempo de Jó que você não conhecia antes. Então hoje eu já não tenho mais temor de ler o livro de Jó. Eu não leio mais o livro de Jó, ai meu Deus. Tem um texto em Jó 23 que diz assim, mas ele é ele, e ele faz o que ele quer. Quem poderá dar oposição a ele, né? Quer dizer, Deus é Deus, ele vai fazer do jeito dele. Não tem como você se opor, não tem como você falar, Senhor, ó, faz depois. Ó, Senhor, não. Olha, eu tô andando em retidão, Deus. Faz do meu jeito, não do seu. Não tem como. Mas a boa notícia é que no final do livro de Jó vem o livro de Salmos. Olha, é para glorificar de pé. Então, foi isso que Deus me ensinou sobre o livro de Jó. Todos nós teremos um tempo de Jó, mas todos nós teremos um tempo de salmodiar na nossa vida. O livro de Jó, ele está ali no meio do nosso caminho. A gente não sabe o dia, né? Interessante da vida de Jó, a gente lê Jó hoje, ainda que cause esse temor, mas a gente sabe o final do livro de Jó. Jó não sabia, mas ele continuava a sua busca, né? Ele não entendeu nada. Jó olhava à sua volta e os seus diálogos eram isso. Ele não entendia por que estava acontecendo, mas ele sabia que era Deus. Ele sabia que era Deus. Seus amigos achavam que eram seus pecados, mas ele sabia que era Deus. E depois disso, a intimidade que ele teve com o Senhor foi infinitamente maior. Então, que os seus dias de Jó possam render uma intimidade que supere tudo que você viveu e aprendeu de Deus até o dia de hoje. Porque os dias de Jó virão. E aí, quando você virar a sua página, depois desse tempo glorioso de encontro com Deus, você começa a salmodiar. E aí você viu, né? O livro de Salmos é longo, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa extrair o melhor dos seus dias de Jó. E também o melhor dos seus dias de Salmo. Em nome de Jesus.